Onde foi? Eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, porque só pode ser coisa do Espírito Santo. Como é que no verso como 31, Deus revela para nós a palavra unidade? Eu digo, Deus, que coisa linda o Senhor está me mostrando. Sabe por quê, irmãos? Só para relembrar, Elias é profeta de Deus em qual reino de Israel? Vamos lá? Vamos usar a inteligência, porque vocês são inteligentes. E vocês já ouviram isso aqui no início da série. Elias é profeta de Deus em qual reino de Israel? No reino do norte. Alguém tem que salvar a igreja. Alguém de fato está antenado. Então Elias é profeta de Deus do reino do norte. E o que foi que houve em Israel? Antes não havia reino do norte e reino do sul. Antes Israel era Israel. Mas houve uma divisão. Lembra que eu falei? Depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, não quis ouvir o povo e não quis ouvir os conselheiros. E o povo pediu para que Roboão aliviasse a carga de trabalho. E Roboão aumentou a carga de trabalho. Com isso, foi uma oportunidade para Jeroboão assumir o reinado em 10 tribos. E as 10 tribos que queriam que Roboão aliviasse a carga, as 10 tribos disseram assim: nunca mais serviremos a família de Davi. E rachou. Então 10 tribos ficaram no norte, 2 ficaram no sul. Então Elias é profeta no reino do norte. Elias, Acabe, Jezabel. Quando se fala de Acabe e de Jezabel, tem a geografia do norte de Israel. São 10 tribos. Por que são 10? Porque houve divisão. Apenas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim permaneceram fiéis à família de Davi. Quais foram as tribos que permaneceram fiéis à família de Davi? Judá e Benjamim. 10 disseram: nós não queremos mais. 2 permaneceram fiéis à linhagem de Davi. Mas, irmãos, diante dessa composição, diante desse cenário, qual a razão, então, de Elias não usar somente 10 pedras? Ele é profeta do reino do norte. Ele está profetizando para 10 tribos. E por que ele usa 12 e não usa 10? Porque se ele usa 10, ele está representando o reino do norte. Ele restaura o altar. O problema que está acontecendo é no reino do norte. Prestem atenção. Então não tem nada a ver de Elias usar 12. Porque Elias não está representando o reino do sul. Elias está representando o reino do norte. Então se ele usa 10 pedras, ele representa o reino do norte. Mas por que Elias não usou 10 e usou 12? Por quê? Por que será? Irmãos, o motivo é simples.
Elias não é profeta do reino do norte. Elias é profeta de Deus. Simples assim. E essa simplicidade faz toda a diferença. É o mesmo entendimento. Quando você toma um partido, ele vai para o reino do norte, e aí ele toma o reino do norte como um partido seu, aí ele já perde a autoridade de ser chamado profeta de Deus e de ser profeta de Deus. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: Elias não é profeta do reino do norte. Elias é profeta de Deus. E quem é de Deus sabe que Deus não responde onde há divisão. Só aqueles que não são de Deus é que insistem em caminhar, em trilhar a jornada da divisão. Elias é de Deus. E se ele é de Deus, ele não usa 10, ele usa 12. Porque percebam, irmãos, oscilar entre dois caminhos não é o projeto de Deus para o ser humano. Andar com a mente dividida não é projeto de Deus para mim e para você. Elias é profeta de Deus. E eu vou repetir. Quem é de Deus sabe que onde há divisão, Deus não responde. Por isso que ele, sendo de Deus, ele usa 12. Ele não usa 10. Porque Elias representa o todo e não apenas uma parte. Elias sabe que quem opera na divisão é aquele que divide. E quem é aquele que divide? O diabo. A palavra diabo, ela significa aquele que divide. Então, todo ser humano, se estiver agindo para dividir algo, todo ser humano que porventura esteja atuando para gerar divisão, seja onde for, esse ser humano é o diabo. Porque diabo não é aquela ideia que muitas das vezes você tem do chifre. Diabo não é aquela ideia muitas das vezes que você tem de rabinho. E aí, como você tem a ideia do chifre, aí você acha que muitas das vezes você não tem sido um diabo nas suas ações e nas suas atitudes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você age de maneira dividida, ou age para dividir em algum lugar, você é um diabo. Porque diabo é aquele que divide. Elias entendia que Israel só é Israel de fato, de verdade, em unidade. Quando não há unidade, Israel não é Israel. Assim é conosco, assim é com a nossa casa, assim é com a nossa vida. A minha família, a sua família, só é família se caminhar em unidade. Não dá para ser família de fato e de verdade em parte. Ou é no todo, ou não é família. O partido de Elias não era o reino do norte.
nem tampouco o rei do sul. E eu cheguei à seguinte conclusão nessa reflexão: quem é a resposta? Seu partido é a unidade. Não tem como ser resposta de Deus tomando outro partido. O único partido que interessa para quem é resposta é a unidade. Se não for por meio da unidade, você vai ser resposta de um outro Deus. Se não for por meio da unidade, você vai ser resposta de uma outra pessoa. Mas se você quer ser resposta de Deus no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, na sua igreja, você só tem um partido. E o seu partido é a unidade. 12 pedras. Por isso que Elias conseguiu ser resposta. Porque Elias, ele tinha o entendimento do todo. Elias via tudo e não apenas a si. Elias via o todo e não apenas o reino do norte. Elias via Israel como um só. Por isso ele foi resposta. Por isso ele foi quem foi. Irmãos, a unidade é o nosso maior testemunho. A unidade é o que há de mais poderoso na vida daquele ou daquela que quer ser resposta de Deus. Quer testemunhar, quer ser boca de Deus, quer agir na unção do Espírito, você só vai conseguir se for em unidade. Porque é o que o mundo precisa. Não existe nada mais dividido do que o mundo. O mundo está rachado. O mundo não se entende. O mundo está de ponta cabeça. Quando eu e você caminhamos em unidade e promovemos a unidade, o mundo olha para nós e pergunta: como você consegue? Como é possível? De que forma você alcançou esse entendimento? Quantas famílias você conhece que está dividida? Mas se a sua está caminhando em unidade, a sua família é um testemunho para a família que está dividida. Você está entendendo? Quantos pais e quantos filhos não falam uns com os outros, mas se você honra, ama e fala com seu pai, você está dando um testemunho de unidade. Você está oferecendo a quem não tem unidade, você está dizendo: olha, é possível. Porque a resposta que o mundo precisa está em nós, está na nossa unidade, está no entendimento do todo. Mas eu não posso ficar nessa noite sem mencionar Jesus. Jesus chega no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 21 e no versículo 22. E Jesus diz assim,
João 17, versículo 21 e versículo 22. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22. A igreja, vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3 e... Eles agora me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Será que Jesus está pedindo ao Pai para que a humanidade fosse um grande quartel uniformizado? Será que é isso que Jesus está pedindo? Para que eles sejam um como eu sou um? Então, será que Jesus está dizendo, Pai, vamos transformar a humanidade em um quartel uniformizado? Será que é isso que Jesus está pedindo ao Pai? Não. E o que é então que ele está pedindo ao Pai nessa oração? O que é que ele está pedindo? No versículo 24, vamos ver juntos. Verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Vamos lá? Onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação. Aleluia. Qual foi a glória que o Pai deu ao seu filho? Porque ele diz, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam o que? A minha glória, a glória que o Senhor me deu. Qual foi a glória que o Pai deu ao Filho? O amor. Porque me amaste antes da criação do mundo. A glória que o Pai deu ao Filho foi o amor. Irmãos, quando Jesus está orando ao Pai, dizendo que eles sejam um como eu sou um contigo, Jesus está dizendo, Pai, meu desejo é que o amor com o qual o Senhor me amou e me ama, o meu desejo é que o amor que eu tenho para contigo, Pai, esse amor consolide, esse amor venha aprofundar as relações, assim como a minha relação com o Senhor é uma relação aprofundada, é uma relação íntima. A gente está falando do Jesus homem, a gente está falando do Jesus carne e osso, como eu e você. Mas mesmo sendo homem de carne e osso como eu e você, havia um vínculo maior, havia uma glória maior, havia uma sinergia, havia uma unidade sobrenatural. E o que consolidava essa unidade? O amor. O amor entre o Pai e o Filho, o amor entre Jesus e seus discípulos. Jesus não queria transformar a humanidade num quartel uniformizado. Não. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que a unidade ela só pode ser vivida onde há amor. Onde não há amor, não reina a unidade. Porque o que vai fixar, o que vai cimentar a relação é o amor. O amor é o vínculo
que aperfeiçoa. O amor é o vínculo que consolida. O amor é que gera em mim e em você a capacidade de, mesmo não concordando com tudo, andar em unidade. Essa é a oração que Jesus está fazendo ao Pai. É por isso que em Lucas, no capítulo 11, no versículo 17, Lucas 11, 17, a palavra de Deus vai nos dizer assim, Lucas 11, verso 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. O que é que a divisão proporciona? O extermínio. O que é que a divisão proporciona, segundo essa palavra? A derrota. Se a minha mente está dividida e ela já não comunga mais com a mente da minha esposa, o que é que vai acontecer entre a minha pessoa e a minha esposa? O que é que vai acontecer? O extermínio dessa relação. Por quê? Porque onde há divisão, nada subsiste. O que existe, deixa de existir. A divisão proporciona o extermínio e a derrota, mas a unidade produz resposta, produz bênção e produz vida. Tanto é que em Mateus 18, verso 19, vê se não é isso que está escrito. Mateus 18, verso 19, palavra de Deus para nós, diz assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... também lhes digo que, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Concordar. Basta concordar. Basta estar em unidade. Se dois de vocês concordarem, você percebe um casal que anda em unidade, como a vida profissional, emocional e a vida econômica desse casal prospera. Ela não gasta sem antes combinar com ele, e ele não gasta sem antes combinar com ela. Ela não precisa estar escondendo nada, fazendo nenhum tipo de jogo. Por quê? A unidade é tão presente. Aqui às vezes ele nem precisa falar, ela nem precisa falar, ele já entende. E pelo fato de andar em concordância, você olha para algumas casas e diz assim, meu Deus, como é que eles conseguem? Qual é o segredo? Unidade. Concordam. Quando um diz não, o outro diz assim, era isso mesmo que eu estava, olha, só estava querendo ouvir da sua boca, mas era isso mesmo, é não vamos fazer. E não tem birra, não tem aquela encrenca. Quando ela diz não, ele também diz, amor, é isso mesmo. É isso mesmo. Rapaz, aí ainda bota assim, e olha, o Espírito Santo está nos ajudando, porque casou certinho. Irmãos, não tem como essa casa, não tem como essa família, não tem como esse casal não prosperar.
Porque quando eles concordam acerca de alguma coisa, dá certo. Mas eu não sei, você que é casado aqui, você que é casado, se você já teve essa experiência, porque eu já tive, de um já ter dito assim, olha, não faça assim, e o outro não ter concordado e quis fazer do seu jeito, criou um maior problema para a família, criou um problema financeiro, criou um problema relacional, criou um problema espiritual. Não sei se você está vivendo essa situação. Na unidade existe vida. Na unidade existe resposta. Se concordarem, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, não é em alguns assuntos não, em qualquer assunto, faça em concordância, caminhe em concordância. E o que é que vai acontecer? Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Onde há unidade, diferentemente da divisão que gera extermínio e derrota, a unidade produz resposta, bênção e vida. Eu creio demais nessa palavra. Eu me apego demais a essa palavra. Salmo 133. O salmista diz, a partir do versículo 1, no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Verso 2, a igreja, por favor. Aí no versículo 3 a palavra de Deus diz, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Orvalho. É como orvalho, é uma terra sempre. Não há. Onde há unidade, não tem terra seca. Onde há unidade, não há clima árido. O texto diz que é como orvalho. Orvalho, está sempre fresquinho. Ali, o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Unidade, valor que gera resposta e vida. Você não é resposta porque você mudou a sua roupa. Você não é resposta porque usava curto e agora usa longo. Você não é resposta porque você mudou de congregação. Você não é resposta porque antes era católico e agora é evangélico. Você não é resposta porque antes você era espírita e agora é evangélico. Você não é resposta porque antes você era do candomblé e agora é evangélico. Não, você não é resposta por causa disso. Você é resposta quando o fundamento, qual o fundamento? Unidade. É visível em você e através de você. Quando você não promove contenda, quando a sua palavra é sempre para desviar o furor,
Você é um agente da paz. Você é um agente da unidade. Então você é resposta de Deus. Não é porque anda com uma Bíblia na mão, não. Mas você é resposta de Deus quando alguém vem semear contenda e você, naquele exato momento, você é resposta, você barra a contenda. Você diz, não é assim não. Eu vejo de outra forma. A palavra de Deus, ela diz assim, assim, assim. Você já procurou ver por esse outro lado? Você não alimenta, você não retroalimenta. Por quê? Porque a unidade é visível em você. A unidade é visível através de você. Amém. Quando eu ando em unidade, eu sou resposta. Porque a unidade é um valor que gera resposta e vida. Está querendo resposta? Está querendo ser resposta? Viva em unidade, começando na sua casa, e que alcance a família, que essa unidade alcance a família chamada igreja. Amém. Quem tem entendimento entende, quem tem ouvidos ouça. Amém. Recebe essa quinta palavra? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus.